Gilberto Nascimento desceu do ônibus com uma mochila surrada nas costas e uma sacola plástica na mão direita. O terminal rodoviário de Cuiabá cheirava a diesel e café ruim, igual a todos os terminais de todos os interiores do Brasil. Eram 6 da manhã de uma quinta-feira de março e o calor já estava ali, pesado e sem licença, como sempre esteve naquele Mato Grosso que não pede desculpa pela temperatura para ninguém. Ele ficou parado por um momento na calçada, olhando os táxis enfileirados, calculando. Tinha R$ 430 no bolso. A passagem de ônibus até o distrito tinha custado 72. Sobravam R$ 358 entre ele e o nada. Não era muito, mas era mais do que ele tinha quando saiu dali 12 anos atrás com R$ 120 e uma raiva que cabia em qualquer mochila. Pegou um ônibus de linha, não o táxi. Sentou na janela, encostou a testa no vidro embaçado e ficou olhando a cidade ir ficando para trás, os prédios sumindo, as ruas asfaltadas virando estradas, as estradas virando vicinais de terra vermelha. A paisagem que ele tinha jurado que nunca mais ia querer ver, voltava como uma coisa que sempre esteve esperando por ele, paciente, sem pressa, sabendo que o tempo é o senhor de tudo. Gilberto tinha 42 anos. Tinha trabalhado 12 anos em São Paulo, primeiro na construção civil, depois como motorista de aplicativo, depois como entregador, depois outra vez na construção civil. Tinha alugado 3 apartamentos diferentes em bairros que ninguém escolhe morar se puder escolher outro. Tinha se casado, separado 3 anos depois. Tinha visto a filha crescer mais no celular do que pessoalmente. A vida que construiu na cidade grande não era o sonho que tinha imaginado quando saiu dali aos 30 anos falando que ia embora e não voltava mais. Mas aqui estava ele, voltando. Não tinha sido uma decisão, tinha sido uma ligação. 3 semanas antes, um número desconhecido apareceu na tela do celular de Gilberto, enquanto ele estava parado num semáforo da Marginal Tietê, com uma mochila térmica de entrega no bagageiro da bicicleta. Ele não costumava atender número desconhecido durante o serviço, mas atendeu. Não sabe até hoje por que atendeu. Era a Dona Celeste, a vizinha da casa ao lado da casa da sua mãe, que todo mundo no distrito chamava de Madrinha Celeste mesmo sem ser madrinha de ninguém específico. Gilberto, meu filho, preciso te falar uma coisa porque não é certo eu ficar sabendo e você não saber. Ele encostou a bicicleta no meio-fio. Madrinha Celeste foi direta, como mulher de roça que não aprendeu a enrolar. Disse que a dona Marlene, a mãe de Gilberto, estava passando necessidade, que tinha visto ela na semana passada revirando as gavetas da cozinha, procurando alguma coisa que claramente não tinha, que tinha oferecido um prato de comida e que dona Marlene tinha recusado 2 vezes antes de aceitar, vermelha de vergonha. Que tinha uma menina na casa, uma criança pequena, que ela não sabia quem era. Que a menina parecia bem de saúde, mas que dona Marlene estava magra demais, magra de um jeito que não era normal. Gilberto ficou ouvindo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por uns 10 segundos que pareceram muito mais. Quanto tempo faz isso, madrinha? Uns 2, 3 meses que estou notando. Talvez mais. O semáforo abriu e fechou 3 vezes, enquanto ele ficava ali, parado na calçada, com o celular na mão. Naquela noite ele fez as contas, mandou mensagem para o seu chefe do aplicativo dizendo que ia ficar afastado por tempo indeterminado. Separou a roupa numa mochila e, na manhã seguinte, foi ao terminal Tietê comprar a passagem para Cuiabá. Não avisou que estava vindo, não sabia o que ia encontrar e não queria dar tempo para nada ser escondido ou arrumado às pressas. A casa estava no final de uma rua sem asfalto, que o município tinha prometido calçar 4 vezes em 12 anos, e não tinha calçado nenhuma. Era de alvenaria simples, 3 cômodos, pintura que já tinha sido amarela, e agora era a cor do que sobra depois que o sol bate em tinta barata por muitos anos. O muro de frente tinha um portão de ferro verde que Gilberto mesmo tinha ajudado o pai a instalar, quando tinha uns 18 anos. O pai tinha morrido 5 anos atrás. Gilberto não tinha vindo ao enterro. Tinha mandado dinheiro para ajudar com as despesas e ficado em São Paulo com uma culpa que ele mesmo não sabia dar nome direito. Ele parou na calçada. Eram quase 11 da manhã. Tinha um pé de manga do lado de fora do muro que fazia sombra na calçada. O mesmo pé de manga de sempre, maior agora, mais encorpado. 3 ou 4 mangas no chão embaixo dele, já passadas, com moscas em cima. Gilberto ficou olhando aquelas mangas no chão por um tempo. A casa da sua mãe, e as frutas caindo sem ninguém para apanhar. Empurrou o portão, não estava trancado. Atravessou o pequeno quintal de terra batida,
Bateu na porta de madeira com 3 pancadas seguidas do jeito que sempre bateu a vida toda. E esperou. Demorou mais do que deveria. Depois ouviu passos miúdos, leves, que não eram da sua mãe. A porta abriu. Era uma menina. Devia ter uns 4 anos, talvez 5. Cabelo crespo preso num rabo de cavalo assimétrico, como se ela mesma tivesse tentado se pentear ou alguém tivesse feito às pressas. Uma camisetinha cor-de-rosa desbotada e uma calça azul marinho que terminava uns 3 dedos antes do tornozelo. Ela olhou para Gilberto com aqueles olhos grandes e escuros que as crianças têm quando ainda não aprenderam a esconder o que sentem. "Quem é?" perguntou ela com a voz pequena, mas sem medo. Gilberto demorou 1 segundo. "Eu sou o Gilberto. Posso falar com Dona Marlene?" A menina o estudou por mais um instante, virou as costas sem cerimonial e saiu gritando: "Vó, tem um homem na porta." Gilberto ficou parado. "Vó." Marlene Nascimento apareceu do corredor secando as mãos num pano de prato. Ela sempre tinha sido uma mulher grande, de ombros largos e voz que chegava antes dela. A mulher que apareceu no corredor era pequena. Não pequena de estatura, porque a altura era a mesma, mas pequena de uma forma que a estatura não explica. As bochechas que Gilberto lembrava cheias estavam encovadas. Os braços que ele lembrava fortes estavam finos, com a pele frouxa no cotovelo. Os cabelos que eram pretos e penteados eram agora brancos pela metade e presos de qualquer jeito com um grampo. Ela parou quando viu quem era. Ficaram os dois olhando um para o outro por um tempo que não tinha tamanho definido. Gilberto engoliu seco. "Mãe." Marlene não disse nada por um momento. Depois colocou o pano de prato sobre o ombro, como se precisasse ter as mãos livres, e disse com uma voz que tentou ser firme e não conseguiu ser totalmente: "Que foi que aconteceu?" Ele quase riu. Era tão característico dela. 12 anos sem ver o filho, e a primeira pergunta era o que tinha acontecido, porque na lógica de Marlene Nascimento, filho não volta para casa sem motivo. Filho volta porque alguma coisa deu errado, e ela não estava errada. "Não aconteceu nada, mãe. Vim te visitar." Ela o encarou com aqueles olhos cansados que não eram tolos. "Você nunca veio me visitar em 12 anos, Gilberto." Ela não disse isso com raiva. Disse com o cansaço de quem constata um fato. E isso era pior do que raiva. Ele entrou. A menina estava sentada no sofá velho da sala, olhando um desenho no celular com o som baixo, usando um fone de ouvido de criança cor-de-rosa. Gilberto olhou para ela e depois olhou para a mãe com uma pergunta nos olhos que ele não soube como formular direito. Marlene o conduziu pela sala até a cozinha, que era o lugar onde ela sempre resolveu as coisas importantes da vida. A cozinha estava limpa, mas limpa com aquele tipo de limpeza que revela a falta antes de esconder. O fogão era o mesmo de sempre. Um 4 bocas branco com uma das bocas que não pegava, igualzinho a quando Gilberto tinha ido embora. A geladeira zumbia num canto com um adesivo de boi estampado na porta, que alguma criança tinha colocado em alguma época. Na bancada, um pão de forma pela metade e um vidro de margarina. Era quase meio-dia. Gilberto olhou para o pão, olhou para a mãe, olhou para o pão de novo. "É isso que tem para almoçar?" Marlene não respondeu de imediato. Foi até a geladeira, abriu, ficou olhando o interior por 2, 3 segundos e fechou. Gilberto tinha visto o interior antes da porta fechar. Tinha uma jarra de água filtrada, meia cebola envolta em plástico filme, 2 ovos e uma vasilha com sobra de arroz que parecia ter pelo menos um dia. "Mãe, que está acontecendo aqui?" Ela se virou, cruzou os braços magros sobre o peito e o encarou com aquela dignidade intacta, que era o bem mais valioso que Marlene Nascimento nunca tinha perdido, mesmo quando perdeu tudo o mais. "Tô dando um jeito." "Você tá passando fome." Ela levantou o queixo. "Eu disse que tô dando um jeito." Gilberto puxou a cadeira da mesa, sentou, colocou os cotovelos na madeira e ficou olhando para ela em silêncio. Marlene ficou de pé, encostada na bancada, esperando. Ela sempre foi assim, esperava o outro se explicar primeiro. "Quem é a menina, mãe?" O rosto de Marlene mudou. Não de susto, não de culpa. Mudou de um jeito mais suave e mais complicado ao mesmo tempo. Ela se chamava Isabela, tinha 4 anos e 8 meses, e era filha do Rodrigo. Gilberto ficou quieto. Rodrigo era o irmão do meio, 18 meses mais novo que Gilberto, o filho que todo mundo sempre achou que ia dar certo porque era bonito, falante, cheio de planos. Rodrigo tinha ido trabalhar em garimpo no sul do Pará, 6 anos atrás, com um colega de trabalho, e a promessa de que ia voltar rico em 2 anos. Tinha voltado em partes ao longo do tempo.
Dinheiro que mandava de vez em quando, telefonemas que iam ficando mais espaçados. E então um dia a comunicação simplesmente parou. Dona Marlene tinha pedido à polícia para fazer um levantamento. Tinham dito que o nome dele não aparecia em nenhum registro de óbito. Que provavelmente tinha ido para um garimpo mais remoto e perdido contato. Que essas coisas aconteciam. 2 anos depois de todo esse levantamento, uma mulher apareceu na porta de Marlene com uma criança no colo. Disse que se chamava Patrícia. Que tinha vivido com Rodrigo por 2 anos num acampamento de garimpo no Pará. Que Rodrigo tinha desaparecido sem deixar rastro, como acontecia com muita gente por lá. Que ela não tinha como criar a filha, que tinha outros 2 filhos de outro homem, que estava em situação muito difícil. Que a criança era filha de Rodrigo, que ela podia ver pela documentação de nascimento e que queria deixar a menina com a família paterna. E deixou. Gilberto ficou ouvindo tudo isso, sentado na cadeira da cozinha, sem dizer uma palavra. Quando a mãe terminou, o silêncio da cozinha era espesso, e a senhora ficou com ela. Marlene o olhou como se a pergunta fosse óbvia. Era minha neta, Gilberto. Sim, era. Mas era também uma criança de 2 anos que chegou de surpresa na porta de uma mulher de 63 anos sozinha no interior do Mato Grosso, sem renda fixa, com a aposentadoria mais o aluguel de um cômodo dos fundos que ela alugava para o seu Adenilton como única fonte de entrada. E esse cômodo dos fundos? Gilberto perguntou. Seu Adenilton ainda está lá? Marlene desviou o olhar pela primeira vez. Ele foi embora faz uns 4 meses. Arrumou um trabalho em Rondonópolis. Gilberto fechou os olhos por um segundo. Ali estava. Ali estava tudo. A aposentadoria de Marlene era de um salário mínimo. O aluguel do cômodo tinha sido o que segurou a conta por anos. Sem o aluguel, sobrou o mínimo. Com o mínimo, ela estava criando uma criança de quase 5 anos, pagando água, luz, gás, comida, material de escola, remédio quando precisava. E fazendo tudo isso em silêncio sem pedir ajuda para ninguém. Sem pedir ajuda a ele. Gilberto levantou, foi ao banheiro, ficou 2 minutos com a água fria na torneira aberta sem lavar nada, só precisando de 2 minutos para não dizer nada que não devia ser dito naquele momento. Depois voltou para a cozinha, pegou a sacola que tinha trazido, tirou a carteira, tirou R$ 300 dos 358 que tinha, colocou na bancada ao lado do pão de forma. Eu vou ali no mercado. Você me diz o que está precisando. Marlene olhou o dinheiro na bancada. Abriu a boca e fechou. 1, 2 vezes. Depois pressionou os lábios com força e assentiu com a cabeça, uma vez, num gesto que custou alguma coisa para ela fazer. Gilberto foi ao mercado do seu Walmir, que continuava no mesmo lugar de sempre, só que agora tinha self-checkout na entrada que o seu Walmir claramente não sabia operar direito, porque estava com a tela azul de erro. Comprou arroz, feijão, óleo, sal, macarrão, extrato de tomate, frango, carne moída, banana, laranja, leite, achocolatado, biscoito, queijo, presunto. Gastou R$ 172. Voltou carregando 4 sacolas que pesavam de um jeito que fazia bem carregar. Quando chegou, Isabela estava na cozinha sentada num banquinho, os 2 pezinhos pendurados no ar, observando a avó com atenção. Marlene estava lavando o arroz na pia com aquela concentração que ela colocava em tudo que fazia, como se lavar arroz fosse uma coisa que merecia ser feita com seriedade. Gilberto colocou as sacolas na mesa. A menina desceu do banquinho e foi olhar as compras com aquela curiosidade de criança que não disfarça nada. Tem achocolatado, disse ela, apontando para o pacote. Tem, confirmou Gilberto. Ela o olhou por um segundo. Você comprou por mim? Gilberto olhou para ela. A menina tinha os olhos do Rodrigo. Eram inegavelmente os olhos do Rodrigo. Aquele preto profundo com um leve puxado no canto que a família toda chamava de olho de amendoinha desde sempre. Comprei para você e para a avó. Isabela assentiu com uma seriedade de adulto. Pegou o pacote de achocolatado e o levou para Marlene com as 2 mãos como se fosse uma oferta formal. Vó, é nosso. Marlene olhou a neta, olhou o filho e teve que se virar rapidamente para a pia de novo. Almoçaram os 3. Frango com arroz e feijão e farofa que Marlene fez em 10 minutos, como se 10 minutos fossem mais do que suficientes, porque para ela sempre foram. Isabela comeu com aquele apetite largo de criança, que não guarda para depois porque criança não pensa em depois. Marlene comeu devagar, do jeito de quem está com fome, mas foi educada para não demonstrar isso à mesa. Gilberto comeu observando as 2.
Depois do almoço, enquanto Isabela dormia a sesta no quarto dos fundos, Gilberto e Marlene ficaram sentados na mesa da cozinha, com 2 copos de suco de laranja que ele tinha feito. Foi quando ela começou a contar de verdade. Não de uma vez, não de forma linear, porque Marlene Nascimento não era mulher de discurso organizado. Era mulher de coisa que sai enquanto a mão está ocupada em outra coisa, enquanto os olhos estão olhando para a janela, enquanto um silêncio pequeno abre espaço para uma frase que deu entrada antes de ter sido planejada. Contou que a Isabela tinha chegado no meio de uma fase difícil, que ela mesma tinha tido um problema de saúde 6 meses antes da menina aparecer, uma infecção urinária que foi maltratada e subiu para o rim, que tinha ficado 12 dias de repouso, que tinha gastado bastante do que tinha guardado com farmácia e consulta particular, porque no posto o médico demorava 3 semanas para atender. Que quando recebeu a Isabela já estava no negativo do planejamento, mas que a menina estava ali e que o que ela ia fazer? Devolver. Contou que tinha tentado regularizar a guarda pela justiça, para poder ter acesso aos benefícios devidos, mas que o processo estava emperrado faz 1 ano e meio porque precisava localizar a mãe biológica para assinar a documentação e a mulher tinha mudado de número, de endereço e de estado. Contou que o Lucas, o irmão mais novo, tinha aparecido 2 vezes no último ano pedindo dinheiro emprestado, dinheiro que ela tinha dado e que não tinha voltado. Contou isso sem raiva, só como fato, e Gilberto sentiu a raiva no lugar dela. Contou que tinha vergonha, que não ia ligar para ninguém pedindo ajuda porque a vida inteira ela tinha sido a pessoa que ajudava, não a que pedia, que sabia que estava teimosia, que o padre já tinha falado isso para ela, que a madrinha Celeste já tinha falado, que ela sabia, mas que a vergonha era maior do que ela conseguia vencer sozinha. Gilberto ouviu tudo. Não interrompeu. Não ficou se justificando, não ficou explicando por que não tinha ligado, por que não tinha vindo antes. Esse momento não era para isso. Quando ela terminou, ele perguntou uma coisa só. Quanto tá devendo? Marlene falou do gás, da conta de luz do mês passado que tinha ficado para trás, de uma consulta pediátrica da Isabela que tinha parcelado no cartão e que tinha mais 2 parcelas. Gilberto foi anotando no celular. Somou. Era um pouco mais de R$ 800 de dívida imediata. Ele ficou olhando o número. R$ 358 no bolso. Tinha gastado 172 no mercado. Tinha R$ 80 sobrando mais uma entrada de trabalho que ia cair na sexta-feira, que era o acerto do último mês no aplicativo, que ia ser em torno de R$ 900. Ele fez os cálculos. Era possível. Apertado, mas possível. Mas não era a questão. A questão não era essa semana nem esse mês. Naquela noite, Gilberto dormiu no quarto que tinha sido dele e do Rodrigo, numa cama de solteiro com um colchão que afundava no meio. No teto, o ventilador de pá girava numa velocidade que não ajudava muito, mas que fazia um barulho constante e familiar que ele não sabia que ia sentir falta de sentir. Ficou olhando o teto. Pensou no Rodrigo, no irmão que tinha sumido num garimpo do Pará como tanta gente some, e que deixou para trás sem saber, ou talvez sabendo, uma filha de 2 anos e uma mãe que ia ter que dar conta de tudo sozinha. Pensou em Isabela dormindo no quarto dos fundos com os olhos que eram do Rodrigo. Uma criança que não tinha pedido nada disso, que tinha chegado ao mundo numa situação que já era difícil antes mesmo de ela entender o que era o mundo. Pensou no Lucas. O irmão mais novo, o caçula, o que sempre precisava de alguma coisa. Tinha ido embora para Campo Grande falar que ia trabalhar num escritório, num serviço que nunca ficou muito claro, e que aparecia de vez em quando pedindo o que precisava, e sumia de novo. Gilberto sempre achou que o Lucas era o tipo de pessoa que descobre na mãe um recurso antes de descobrir nela uma pessoa. Agora sabia que tinha acertado no julgamento, e isso não dava nenhuma satisfação. Pensou nele mesmo, nos 12 anos em São Paulo, no que tinha achado que construir uma vida em outro lugar significava, e no que tinha significado de fato. Nas entregas de chuva com a mochila térmica, no quarto de pensão em Taboão da Serra que tinha mofo no banheiro e um cano que gotejava e que o dono prometia consertar desde o primeiro mês. Na ex-mulher, na filha que ia fazer 8 anos em julho, na ligação da madrinha Celeste que chegou num semáforo da Marginal, às 2 da tarde de uma quarta-feira chuvosa. A vida tinha um jeito de te mandar o recado quando você não estava esperando. Gilberto virou para o lado e ficou olhando a janela. Lá fora, a rua estava quieta. Uma moto passando de longe. Um cachorro latindo uma vez e parando. O barulho do ventilador de pá. Ele tinha ido embora daquela casa com a certeza de que nunca mais ia querer voltar. Não porque a casa fosse ruim,
porque ele tinha precisado acreditar que havia algo melhor para ele em algum outro lugar, e que esse lugar não podia ser onde ele já estava. Era o tipo de coisa que um homem de 30 anos precisa acreditar para conseguir dar o primeiro passo. O problema é que às vezes a gente confunde partir com abandonar, e não percebe a diferença até olhar para trás. Na manhã seguinte, Isabela acordou antes de todo mundo. Gilberto a encontrou na cozinha tentando alcançar o interruptor da luz sem conseguir, de pontinha de pé, o braço todo esticado, o rosto de quem não vai desistir fácil. Ele chegou por trás dela e ligou a luz. Ela não se assustou. Virou, o olhou. Disse obrigada com a naturalidade de quem recebe ajuda como coisa normal. Foi até a geladeira, abriu, olhou, fechou, voltou para o banquinho e ficou sentada esperando. Esperando o quê? Ele perguntou. A avó acordar para fazer o café. Ela sempre espera a avó para comer? A menina pensou. Às vezes eu como bolacha enquanto espero. Mas ontem acabou. Gilberto abriu o armário, achou o pacote de biscoito que tinha comprado, colocou na mesa na frente dela. Ela pegou 2 biscoitos, colocou um de volta, comeu o outro devagar. Ele ficou olhando aquilo. Pode pegar mais, Isabela. Ela olhou para ele, depois para os biscoitos, depois para ele de novo. A avó fala que tem que guardar porque não sabe quando vem mais. Gilberto sentou na cadeira da frente dela, os 2 cotovelos na mesa. Mas veio mais, né? Tem bastante agora. Isabela considerou isso com seriedade. Pegou mais 2 biscoitos, colocou um na mesa e comeu o outro. Concessão. Ela ia no ritmo dela. Depois de um tempo ela perguntou sem cerimônia, do jeito que criança pergunta coisa. Você vai embora de novo? Gilberto ficou olhando para ela. Por que você pergunta isso? Porque todo mundo vai embora. O pai da minha amiga Jaqueline foi embora. O pai da minha amiga Letícia foi embora. A minha mãe foi embora. O tio Lucas vai e volta, e vai de novo. Ela disse isso sem drama, como inventário. Como quem já catalogou o mundo numa categoria simples, o que fica e o que vai embora. Gilberto ficou sem resposta por um momento. Eu ainda não sei, Isabela. Mas enquanto eu tô aqui de verdade. Ela assentiu. Pegou o biscoito que tinha deixado de lado. Comeu. Isso aparentemente era suficiente. Nos dias que se seguiram, Gilberto foi entendendo a estrutura da vida que a sua mãe tinha montado naquele espaço pequeno com os recursos que tinha. A Isabela ia para uma escolinha municipal 3 vezes na semana. Marlene acordava às 5h30, preparava o café, arrumava a menina, levava a pé os 400 metros até a escolinha. Voltava, fazia os serviços da casa, ia buscar a menina ao meio-dia. Almoçavam, a menina dormia. Marlene descansava um pouco. Depois vinha a tarde que era lavar, passar, remendar, cuidar da horta pequena que ela tinha no quintal dos fundos com temperos, e uma pé de tomate que produzia pouco, mas produzia. Era uma vida inteira de trabalho, e estava sendo feita por uma mulher de 65 anos que estava magra demais. Gilberto foi ao posto de saúde com ela numa tarde. Esperaram 2 horas. O médico era jovem, recém-chegado, com aquele ar de quem está cumprindo obrigação antes de conseguir uma vaga melhor em outro lugar. Examinou Marlene, pediu exames de sangue, disse que estava com sinais de anemia e que precisava melhorar a alimentação. Falou anemia como quem fala resfriado. Gilberto ficou olhando para ele, pensando em quantas formas sutis de abandono cabiam dentro de uma consulta de 12 minutos. No caminho de volta do posto, Marlene foi quieta a maior parte do caminho. Isabela ia entre eles de mão dada com Marlene, saltitando por cima das pedras da calçada com aquela energia que criança tem e que adulto esquece que já teve. Em determinado momento ela pegou a mão de Gilberto também, sem aviso, sem pedir. Simplesmente estendeu o braço e fechou os dedinhos na mão dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhou para baixo. Depois olhou para frente. Não disse nada. Andou. Na quinta-feira da segunda semana, chegou o Lucas. Apareceu sem avisar, igual Gilberto tinha aparecido, mas com uma diferença de tom que ficou clara nos primeiros 30 segundos. Lucas tinha 38 anos, era mais alto que Gilberto e mais magro, com um sorriso fácil que sempre foi o seu principal recurso. Chegou com uma mochila grande e um abraço caloroso na mãe que durou exatamente o tempo suficiente para parecer sincero, sem precisar ser. Quando viu Gilberto na sala, ficou um segundo surpreso. Depois abriu o sorriso mais largo. Oxe, o velho voltou. Pensei que você tinha esquecido o caminho. Gilberto ficou olhando o irmão sem sorrir.
Lucas abraçou Isabela, que aceitou o abraço com a neutralidade diplomática de criança, que já aprendeu que abraço de adulto que aparece raramente não é garantia de nada. Depois foi para a cozinha com Marlene e ficou contando uma história sobre um negócio que estava quase fechando em Campo Grande, uma oportunidade de parceria com uns caras do agronegócio, só precisava de um capital inicial para fechar a parte dele no acordo. Gilberto ouviu da sala, depois entrou na cozinha, se sentou e esperou o Lucas terminar. Quando o irmão terminou, Gilberto perguntou com voz calma: "Quanto você deve para ela, Lucas?" O sorriso do Lucas não sumiu, só ficou um pouco estático. "Dever como assim? A gente é família." "Quanto? Você deve." Marlene olhou para o prato na sua frente. Isabela, que estava no banquinho, desceu e foi para o quarto sem que ninguém pedisse. Criança sabe quando o ar muda. Lucas ficou mudando de posição na cadeira. Disse que foram umas coisas ao longo do tempo, umas ajudas que ela tinha dado, mas que ele sempre tinha a intenção de... R$3.200, disse Marlene em voz baixa, sem levantar os olhos. O silêncio foi pesado. Gilberto olhou para o irmão. Lucas fez aquela coisa que pessoas assim fazem quando são encurraladas. Tentou mudar o ângulo da conversa. Falou que o negócio em Campo Grande ia resolver tudo, que em 2 meses no máximo ele ia estar de volta com tudo que devia, e mais um pouco. Que ela sabia que ele nunca tinha deixado de pensar nela. Que o problema era a situação do mercado, que as coisas estavam difíceis para todo mundo. Gilberto levantou. "Você não vai pedir dinheiro para ela hoje, Lucas. Não hoje, não amanhã, não enquanto eu estiver aqui." Lucas ficou olhando o irmão com aquela expressão de quem avalia se a outra pessoa está falando sério ou não. Estava falando sério. O sorriso desapareceu. O que ficou no lugar foi um rosto que Gilberto não via há muito tempo, o rosto do irmão sem a armadura, um pouco mais jovem, um pouco mais perdido do que ele deixava aparecer. Ficou quieto. Jantaram sem falar muito. Depois do jantar, Lucas foi para o quarto que tinha sido dele, o terceiro quarto, o menor. Gilberto ficou na varanda dos fundos tomando uma água. Marlene veio depois, ficou de pé do seu lado encostada na parede, olhando o quintal escuro. Foi ela que falou primeiro. "Você não precisava ter feito isso." "Precisava, mãe. Ele é seu irmão. Eu sei quem ele é." Outro silêncio. "Ele tem problema, Gilberto. Sempre teve." "Eu sei. Mas o problema dele não pode morar nas suas costas." Marlene ficou em silêncio por um tempo. Depois, muito devagar, disse: "Eu fico com medo dele ficar sozinho no mundo." Gilberto olhou para ela. "E de você, mãe? Você não fica com medo?" Ela não respondeu. Mas o jeito que ela desviou o olhar era uma resposta. Na manhã seguinte, Lucas foi embora antes do café. Deixou uma nota na mesa da cozinha, escrita numa folha de caderno que dizia só: "Desculpa, mãe. Volto em breve." A letra era a mesma de sempre, a do irmão que na escola tinha a letra mais bonita da sala e que sempre usava isso para conseguir pequenas vantagens com as professoras. Marlene pegou a nota, dobrou, guardou no bolso do avental. Gilberto viu, mas não disse nada. Isabela chegou na cozinha perguntando o que tinha para o café. Marlene começou a fazer mingau. Gilberto cortou mamão. Os 3 cafés foram ao sol da manhã no quintal nos fundos, Isabela descalça na terra, Marlene na cadeira de palha que estava meio torta, mas que ela usava há décadas, Gilberto no degrau da entrada. Depois de um tempo, Isabela perguntou se ele sabia jogar queimada. Gilberto disse que sim. Ela disse que ia buscar a bola. Marlene o olhou enquanto a menina corria para o quarto. "Ela perguntou todo dia se você ia embora", disse Marlene em voz baixa. "Desde que você chegou. Toda manhã ela acorda e me pergunta: 'O tio Gilberto ainda tá?'" Ele ficou olhando o quintal. "E você, mãe? Você perguntou isso?" Marlene ficou olhando a direção que Isabela tinha ido. Depois disse, sem olhar para ele: "Eu aprendi faz tempo a não fazer pergunta cuja resposta pode doer." Gilberto ficou com aquilo no peito como se faz com a coisa que não tem como responder porque é verdade demais. Isabela voltou correndo com uma bola de borracha desbotada. Naquela tarde, Gilberto foi ao cartório. Pediu orientação sobre o processo de guarda de fato que a mãe estava tentando regularizar. O atendente explicou que o processo estava parado por falta de localização da mãe biológica. Gilberto perguntou quais eram as alternativas. O atendente mencionou a possibilidade de uma medida provisória via vara da infância, caso houvesse comprovação de abandono. Disse que com um advogado isso poderia andar mais rápido. Gilberto saiu do cartório, ficou na calçada, ligou para um amigo de São Paulo que trabalhava num escritório de assistência jurídica. Explicou a situação.
O amigo disse que ia ver o que podia fazer, que talvez conseguisse a indicação de um advogado pro bono na região. Na sexta-feira caiu o acerto do aplicativo. R$ 940. Gilberto pagou o gás, a conta de luz atrasada, as parcelas do cartão. Sobrou pouco, mas a dívida imediata estava zerada. Sentou na mesa da cozinha, olhou para a planilha mental que estava fazendo há dias e encarou o problema real. Ele tinha sido motorista de aplicativo, entregador, pedreiro. Tinha 42 anos, saúde boa e um endereço no interior do Mato Grosso que não era o endereço onde ele vivia faz 12 anos. Não era um problema simples, mas também não era impossível. Passou a tarde no celular. Ligou para uma construtora em Cuiabá, que estava com obra aberta na região. Deixou o currículo. Ligou para uma transportadora de cargas que tinha um anúncio de motorista habilitado. Mandou mensagem para um primo que tinha um galpão de materiais de construção no município vizinho, perguntando se precisava de alguém para ajudar com entregas. Não era planejamento elaborado, era o que tinha. 3 dias depois, o primo respondeu. Precisava de alguém para fazer entregas 3 vezes por semana com um massaveiro que a empresa tinha. O pagamento era combinado por diária. Não era uma fortuna, mas era recorrente, era próximo, era começa agora. Gilberto aceitou. Naquela noite ele contou para Marlene que ia ficar. Não para sempre, não com essa palavra, porque ele não ia fazer promessa que não sabia se podia cumprir. Disse que ia ficar por enquanto, que ia ajudar a resolver as coisas, que ia ver o processo da Isabela andar, que ia garantir que a conta fechava todo mês. Marlene o ouviu sentada na mesa com os 2 cotovelos apoiados, as mãos entrelaçadas na frente do rosto, os olhos nele. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Você não precisa ficar por culpa, meu filho. Eu sei. Então por quê? Ele pensou na resposta certa por um momento. Porque eu cheguei aqui e vi que tinha uma criança que acordava toda manhã perguntando se o adulto ia embora. E eu não quero ser mais um que vai. Marlene pressionou os lábios, baixou os olhos. Ficaram em silêncio um tempo. Ela disse, sem levantar a cabeça. Ela perguntou para mim outro dia se você era o pai dela. Gilberto ficou olhando a mãe. O que você disse? Disse que não, que você era o tio. Ela ficou pensando, aí disse. Mas ele fica que nem pai. O silêncio que veio depois desse não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que só cabe entre 2 pessoas que finalmente pararam de ter pressa para dizer as coisas. Na semana seguinte, Gilberto começou a fazer as entregas para o primo. Acordava cedo, tomava café com Isabela e Marlene, saía, voltava à tarde. A menina tinha começado a esperar ele chegar na porteira, os dedinhos no ferro verde, o olho esperto procurando assaveiro na rua. Um dia ele chegou trazendo uma caixinha de leite com canudinho, que Isabela tinha comentado uma vez que a menina da escola trazia e ela achava bonito. Isabela segurou a caixinha com as 2 mãos, olhou por um tempo, depois correu para dentro para mostrar para Marlene. Vó, ele trouxe caixinha. Gilberto ficou na porteira ouvindo aquilo. Entrou devagar. O processo de guarda começou a andar com a ajuda do advogado que o amigo de São Paulo indicou. Levaria meses ainda, mas estava andando. A saúde de Marlene melhorou com a alimentação adequada e com o suplemento de ferro que o médico tinha prescrito. Ela ainda estava magra, mas era uma magreza diferente, menos de falta e mais de constituição. Isabela ganhou uma mochila nova para a escola, azul com estampa de elefante, que ela escolheu ela mesma numa papelaria de Cuiabá, numa tarde de sábado que os 3 foram juntos de ônibus. Ela passou a tarde de mão dada com Gilberto nos corredores da papelaria, com a seriedade de quem está tomando uma decisão importante, analisando cada mochila com critérios que só ela conhecia. Marlene os acompanhou 2 passos atrás, e Gilberto, que pegou o espelho de uma vitrine num momento, viu a imagem dos 3 refletida. Uma mulher idosa, um homem de meia idade, uma criança pequena com o cabelo crespo preso no rabo de cavalo. Não era a família que ele tinha planejado. Não era a vida que ele tinha imaginado quando saiu daquela rua de terra vermelha, 12 anos atrás, com R$ 120, e certeza de que estava indo para algum lugar melhor. Mas era real. Era presente. Era a mão de Isabela na sua, pequena e quente, e absolutamente certa de que ele estava lá. Numa tarde de domingo, Marlene pediu que ele sentasse com ela na sala. Ela tinha uma caixinha de papelão no colo, das de sapato, com uma tampa que estava meio amassada. Colocou na mesa entre eles. Ia guardar isso, disse ela. Mas achei que você devia ver. Dentro tinha cartas. Várias. Com o endereço dele em São Paulo escrito no envelope.
algumas abertas, algumas que pelo jeito nunca tinham sido abertas. Todas com o remetente, Marlene Nascimento, e o endereço da rua sem asfalto. Gilberto olhou a caixinha. Ela nunca enviou, disse Marlene. Escrevia, mas ficava com medo de você não responder. Dizia que preferia não saber com certeza. Gilberto ficou olhando as cartas. Ela falou que no dia que você foi embora ela passou mal. Não de doença, só de uma coisa que ela não sabia nomear. E que ficou uns dias assim, e depois levantou e foi fazendo o que tinha para fazer porque era o que ela sabia fazer. Gilberto ficou olhando as cartas sem tocar. Pegou uma. O envelope estava amarelado. A letra da mãe no endereço, firme, decidida. A letra de quem fez o ginásio noturno trabalhando de dia e aprendeu cada letra com seriedade. Ele abriu devagar. A carta era curta, só uma página. Dizia que estava bem, que as galinhas tinham dado crias, que a manga do quintal estava carregada esse ano, que o padre Expedito tinha pregado uma missa muito bonita no domingo, que ela estava rezando por ele, que saudade era uma palavra pequena para o que ela sentia, que ela queria só saber se ele estava dormindo direito e comendo na hora certa, porque ela sabia que homem sozinho esquecia de comer direito. Gilberto dobrou a carta. Ficou olhando para o canto da sala por um tempo. Depois olhou para a mãe. Marlene o olhava com aqueles olhos velhos e calmos que tinham visto muita coisa e tinham aprendido a esperar pelo resto. Ele não disse que era tarde, não disse que tinha errado, não disse nenhuma das coisas que parecem certas de se dizer nesses momentos, mas que na verdade são só ruído. Estendeu a mão pela mesa e colocou sobre a mão dela. Ela não retirou a mão. Ficaram assim. Lá fora, no quintal, Isabela estava tentando subir no pé de manga com a ajuda de um galho baixo, os dois pezinhos tentando encontrar apoio na casca áspera, a língua presa entre os dentes de concentração. Uma manga caía. Ela olhava para a manga, olhava a árvore, tentava de novo. Marlene olhou pela janela e disse, baixinho, mais para ela mesma do que para Gilberto. Ela tem muito do Rodrigo, a teimosia especialmente. Gilberto olhou a menina tentando subir na árvore. Tem, concordou. E um silêncio bom passou entre eles, do tipo que não precisa ser preenchido porque já está cheio de tudo que precisava ser dito, e de tudo que não precisava mais. Gilberto Nascimento tinha saído daquela casa aos 30 anos, convencido de que partir era a única forma honesta de escolher a própria vida. Tinha levado 12 anos para entender que partir sem olhar para trás não é liberdade. É só uma forma mais lenta de se perder. Tinha chegado de volta com R$ 430, uma mochila surrada e a vaga ideia de que alguma coisa estava errada em algum lugar que ele tinha escolhido não ver. Tinha encontrado a mãe com 2 ovos e meia cebola na geladeira. Tinha encontrado uma menina que contava biscoito antes de comer, porque aprendeu cedo que não se sabe quando vem mais. Tinha encontrado uma caixinha de sapato cheia de cartas que nunca foram enviadas, porque a remetente tinha medo de não receber resposta. Tinha encontrado, no fundo de tudo isso, o que sempre esteve lá esperando por ele. A chance de ser o tipo de pessoa que fica. Não porque é fácil, não porque não custa nada, mas porque Isabela acordava toda manhã e perguntava se ele ainda estava ali. E ele estava começando a entender que essa pergunta simples era a única que importava responder direito nessa vida.